Agora sim. De novo. Bom dia, bom domingo para todos vocês. Nós vamos começar a falar sobre o título aqui, o nosso destravar em inglês, que a gente tem essa ideia que trava, e de vez em quando a gente trava até no português, certo? Não é nada novo, também depende muito do assunto que a gente vai tratar, que a gente sabe ou não sabe, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Eu vou me apresentar um pouquinho, tá? Eu nasci em São Paulo, eu comecei a estudar inglês desde os 10 anos, naquelas escolas assim, de bairro mesmo. Gosto muito, sempre gostei, sempre achei interessante saber inglês. Fiz magistério, porque eu e a Bruna somos novinhas assim, que tinha magistério na nossa época, que era o único jeito de. Para nós meninas era o melhor de estudo técnico, né? Que tinha, não tinha muito estudo técnico. Então, em vez de fazer colegial simples, eu fiz magistério. E achava muito legal. Eu comecei logo a dar aula, logo no meio do magistério eu comecei a dar aula, porque como eu sabia inglês, teve uma diretora de uma outra escola que eu estudei, que falou assim, você sabe inglês? Vem cá, você é organizada, vamos lá dar inglês pro pessoal. Já comecei a dar aula para inglês, de inglês para primário. E gostei muito, minha paixão. Mas aí eu quis fazer coisas diferentes, fui fazer engenharia mecânica, me formei em engenharia mecânica no Mackenzie, logo depois eu já consegui um intercâmbio de trabalho na Suécia, então fui fazer um intercâmbio, fui trabalhar 6 meses na Suécia na Volvo, e era dentro da faculdade, aí apareceu um curso de mestrado em inglês que eu gostaria de fazer, eu consegui entrar, consegui bolsa, comecei a estudar, fiz mestrado tudo em inglês com alunos do mundo inteiro, então foi bem bacana. Aí comecei, fiz minha tese, tudo em inglês, aquela desespero de fazer tudo em inglês e o pessoal falando sueco em volta. E aí eu acabei ficando por lá 15 anos, quando eu pisquei os olhos, quando eu vi já tinha 15 anos que eu estava na Suécia, 2 filhos, eu falo sueco também fluente. Aí eu cansei, resolvi voltar para o Brasil. Aí faz quase 10 anos que eu estou no Brasil. Eu tenho 2 filhos adolescentes. E agora, esse ano, no meio da. Como eu sempre soube inglês, aqui fica limitado para fazer dar aula, por exemplo, para o colegial, que eu acho que é divertido, eu gosto de adolescentes. E como eu tenho essa paixão por língua, eu falei, putz, eu sei tudo da gramática de inglês, deveria saber mais da português, né? E me matriculei agora no começo do ano, no meio da, da quarentena. Falei, pô, que legal, vou estar em casa, dá para fazer inglês em casa. Vou fazer, comecei a fazer letras, EAD. Estou achando o máximo. Aprender gramática do português um pouquinho mais profundo. Tá, então sou responsável por 2 adolescentes, 2 gatos e 3 cachorros. E eu já passei dos 30. Tá bom? Essa sou eu. Vamos falar um pouquinho da agenda de hoje. Apresentação que nós já fiz aqui, que eu já fiz, depois a Bruna vai fazer a dela. Mitos que nos travam, aquelas coisas que a gente usa, que as pessoas falam, que a gente usa, que a gente fala também como uma desculpa pra gente, né? E a gente vai tentar quebrar eles um pouco, vou ter minhas dicas de coisas que sempre funcionaram para mim e para os meus alunos. A teacher Bruna vai falar um pouquinho mais do lado emocional das coisas, porque ela quer emoção, eu sou engenheira. Um resumo do dia e a gente abre para dúvidas e comentários, tá bom? Vocês podem fazer algum comentário, assim, qualquer comentário pode fazer, que a teacher Bruna tá seguindo aí, ela me fala, tá bom? Tá. Os mitos que eu queria falar para vocês. Primeiro, inglês é complicado. Ai, inglês é complicado, gente? Mas a gente fala português. Português é muito mais complicado que inglês. Só os pronomes, os tempos verbais, é um tempo verbal diferente para cada pronome em cada tempo. Uma pessoa que a gente vem na nossa perspectiva de já estar aprendendo, já ter aprendido português, que também não foi fácil.
Não é fácil para a gente aprender português. E muita gente por aí não fala português, né? Vocês não acham que português é uma linguagem que a gente nem fala todo dia? Aí, bom, eu acho que as alternativas entre o inglês a gente fala porque... Por que vocês acham que a gente fala inglês? Que inglês é a língua que a gente mais quer falar? Por que é o inglês? Alguém tem alguma opinião? Por Acho que é que o muitas inglês? vezes as pessoas, tipo, têm muito essa visão de que, o inglês vai me abrir muitas portas, né? E eu posso me comunicar com várias pessoas de vários lugares, né? É uma coisa que nos dá um campo de visão bem maior, eu acho. Não é E assim. Não é isso, porque tem tanta gente que vem falar assim, sabe, essas palavras que vocês devem ouvir sempre também, principalmente de criança, por que temos que aprender a língua deles, eles não aprendem a língua nossa? E, putz, pelo simples momento, uma simples explicação, se não for inglês, será mandarim. Então, mantenha no inglês. A outra língua maior que se fala no mundo é o mandarim. O mandarim é muito mais complicado. Inglês virou uma língua maior do mundo para falar, mas para falar com os outros, exatamente como ela falou. Não é só para falar com o pessoal dos Estados Unidos ou com o pessoal da Inglaterra, mesmo porque tem vários países que falam inglês como língua oficial, igual Índia, e, nossa, muitos, né? Não é um ou dois. E virou a língua internacional. Um pouco, claro, porque os Estados Unidos é tão grande, tem controle, tem todos os filmes são deles, música em inglês, mas todos os livros, são muitos livros também. Então, igual quem falou, a Claudete falou, qualquer pós-graduação que você vai fazer, os livros são em inglês. E é bom que sejam em inglês, porque português ia ser complicado para todo mundo fazer pós-graduação, porque já é um negócio muito maior. Então, tudo que é informação a um nível maior precisa do inglês. Se você quer se comunicar com qualquer um do mundo, precisa inglês. E não vai ser o inglês fluente direitinho falado em Oxford ou em Yale, não vai ser o inglês de gente extremamente educado, vai ser o inglês igual ao nosso português, vários ingleses, né? Assim, inglês do pessoal do Bronx, é inglês do pessoal do Sul, é inglês dos coreanos que você vai encontrar serviço e falam inglês que eles aprenderam também. Então, putz, é mais fácil para todo mundo falar inglês. E a linguagem que a gente usa na internet não é só para falar com o americano, é para você descobrir o mundo. Então, como eu falo, o inglês é uma língua grande, depois dele vem o mandarim, o francês, o espanhol, tudo bem que é perto para a gente espanhol, mas espanhol também é difícil, né, gente? Mas eu continuo achando que o inglês é muito menos complicado por toda a gramática, até. Então, não acredito que isso é complicado, é muito difícil, você não vai aprender. Fluente em 6 meses. Puxa, tá todo mundo oferecendo aí para você virar fluente em 6 meses. É o que não passa de uma balela, né, gente? A venda é marketing baixo, né? Ninguém vai ficar fluente em inglês. Aliás, o que é fluente? Né? Nós somos fluente em português, não somos? Somos, mas aí se a gente mudar para a área de português jurídico, você é fluente? Eu tenho que procurar cada segunda palavra no dicionário. Se a gente passar, sei lá, para a área de gastronomia, os termos técnicos, a gente também não sabe. A gente não consegue ser fluente em tudo a vida inteira. Tanto em português, né? Fluência é uma coisa, como eu falei, fluida, líquida e vai mudando o tempo todo. Então, você vai ser fluente. Se a gente imagina, se a gente nos trancasse em 1970, não assistisse televisão e coisa nenhuma, né? Não tivesse a mudança inteira que teve, a gente ia sair desse quarto falando, é uma brasa, mora. Né? Não sei, para quem sabe, gíria dos anos 70 lá do Roberto Carlos.
que a gente não usa mais, ninguém sabe mais. Agora a gente já mudou, a gente já fala outras coisas, né? E é isso que eu falo de que é fluido. É língua, é portuguesa, tanto o Brasa Mora quanto. E aí, cara? Já agora. Mas a gente tem que ir fluindo junto, tanto no português como no inglês. Então, é uma coisa constante. Você pode aprender inglês. Em 6 meses, se você já tiver uma base de inglês, talvez você fique fluente em inglês de viagem. Se você tiver uma boa base em inglês, em 6 meses eles talvez podem te prometer em ajudar você a ficar fluente em inglês instrumental, inglês jurídico. Mas em 6 meses ninguém aprende a falar, mas nem criança. Nem criança, que criança demora da hora que nasce até mais ou menos uns 3 anos a gente considera que criança que tem que estar falando aos 3 anos, né? Se não está falando aos 3 anos, vai procurar ajuda, mas é porque é um processo longo. Aí, pessoal, todo mundo reclama de gramática. Ai, que escola que dá gramática, que não ensina conversação e não dá gramática, que gramática não é instintivo é falar. A gramática, ela te ajuda a aprender inglês ou qualquer outra língua, né? É muito mais fácil você ensinar inglês para uma pessoa que tem noção de gramática de português. E para você também. E agora não é instintivo. Olha, no mundo tem 139 nações. 139. Não, 193. E 6.912 línguas. Vocês imaginam que em cada buraquinho do mundo, naquela ilhazinha, naquele vale profundo, naquela tribo, que o pessoal está separado tudo lá, aquele grupinho, é tão instintivo da gente nos comunicar uns com os outros, né? E fazer isso através de sons, que abriram, que se formaram essas 6.000, quase 7.000 línguas. Essas 7.000 línguas, todas elas terão verbos de ação, pronomes, pelo menos eu e você, terá adjetivos, terá substantivos, nome para as coisas, e todas elas vão conseguir falar eu te amo. Todas elas têm uma base estrutural parecida. Tem umas que coloca o adjetivo antes, o adjetivo depois, mas tem essa base. Então, como que vocês me falam que não é instintivo do ser humano? Que não é uma coisa, organizar a gramática assim, não é uma coisa do ser humano. Vem da gente, depois tem pessoal que organiza no livro, e organiza no livro mesmo para facilitar, né? Para a gente conseguir entender como funciona. E uma vantagem da gente, como adulto, aprender inglês ou qualquer outra língua, é que a gente já sabe uma língua e a gente já sabe a base gramatical, a gente já sabe as formas. Então, tudo isso ajuda a fazer que a gente aprenda um pouquinho mais rápido que as crianças. Só vou falar mais uma coisa aqui sobre fluência. Vocês sabem que tem o framework de línguas, né? Chama Common European Framework, quadro europeu comum de referências de línguas, que foi feito depois que a Europa juntou, né? E é dividido em A1, A2 até C2. O A1 é o nível básico e o C2 você está dando aula na faculdade de inglês. E tem as descrições bem claras do que você tem que atingir naquele nível de fluência. Então, tem vários níveis de fluência. Então, esse fluente em 6 meses de novo, o que é fluente em 6 meses não está muito claro aí. Você pode escolher uma dessas fluências, aonde você quer ir, qual que você precisa e de que área que você precisa. Isso de crianças aprende mais fácil, porque só falam. Qualquer um, né, que teve alunos ou filhos, sabe que a criança está lá desde o começo olhando a tua cara, aí você fala com ela, gesticulando, a gente fala com criança articulando mais, mudando o som, filhinho querido, mudando o som, forçando a fala para ela já ir percebendo como que se forma as palavras, o som, elas ouvem desde a barriga. Então, né, demora pelo menos uns 3 anos, como eu falei,
para a criança aprender a falar, e mesmo assim é aquela linguagem de 3 anos, é aquela linguagem básica, papai, mamãe, escola, tudo que tem em casa, né? E lá aos 10 anos, talvez a criança vai ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas para estar escrevendo bom texto e capaz de fazer uma faculdade é mais tarde, né? Então a gente não vai aprender inglês em 6 meses ou de uma hora para outra, a nível de faculdade, a nível de uma fluência C2 em pouco tempo. Então a gente deveria relaxar um pouquinho e relaxar nossos alunos, que não é em 6 meses que vai conseguir nada, que não é, talvez nem um ano você vai se sentir aquilo, estou entendendo tudo na Netflix. Não é tão simples, é um trabalho contínuo e que nada disso, não é só conversação, a gramática vai estar te ajudando, não te atrapalhando, lógico, não tem que fazer só a gramática, mas tem que dar ela como uma base legal para você conseguir entender o próximo capítulo. O inglês não é a língua mais complicada do mundo, muito pelo contrário, é uma das mais simples, por isso que tanta gente decide aprender. E professor nativo e não nativo. Aí também vocês ouvem bastante isso, tem que ser um professor nativo. Eu não tenho nada contra professor nativo, não é isso. Eu tenho contra essa discussão, que tem que ser professor nativo, que aí você aprende. Aí o que é um professor nativo? Se você me falar que é um professor nativo, a pessoa estudou educação, estudou línguas, estudou como ensinar línguas e origem, tudo isso, e nasceu falando inglês, tá, tudo bem. Mas a gente não pode, só porque a pessoa nasceu americana, achar que pode dar aula, ou só porque nasceu inglês, ou só porque nasceu na Índia e a língua oficial, uma das línguas oficiais é inglês, pode dar aula de inglês e vai ser tão bom quanto lógico que é pessoal, né? Que vai ser tão bom quanto um não nativo. Porque a gente não consegue chegar do português que a gente fala e sair explicando regras gramaticais, sair falando qual que é certo, qual que é errado. Puxa, a gente tem dúvidas diárias se, sei lá, gramática tem um acento, que acento que tem. Não é verdade? Difícil. Eu sou muito mais acostumada a dar aula do que palestra, porque eu acho que tem que ter uma resposta. Então é isso. E outra coisa que eu acho legal de um professor para te ajudar é que o professor tenha pelo menos aprendido uma outra língua. Porque a gente tem que ter sentido um pouquinho na pele a dificuldade, tem que ter empatia, né? O professor tem que ter empatia, tem que conseguir chegar ao nível do aluno, da dúvida do aluno e conseguir explicar de lá, né? Eu tinha problema disso com meus professores de matemática, que ia pulando os negócios de matemática, resolvia, eu nunca entrava lá, mas que coisa, como que ele veio daqui para lá? Tem que ir assim, um pouco mais simples, né? Tem que ter empatia. Como que uma pessoa vai ter empatia se nunca teve a dificuldade de aprender uma outra língua? De novo, lógico que tem as pessoas que podem ter isso, mas eu também tenho meus preconceitos, que eu acho que é melhor você ter pelo menos aprendido outra língua. E eu acho que é mais legal quando o professor aprendeu a sua língua, sabe a sua língua, né? Mesmo que ele tenha aprendido como nativo, aí ele mostra para você a dificuldade de um nativo de inglês aprender o português e como o português é complicado. Ou se é um brasileiro, né, que aprendeu inglês, ele passou pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas dificuldades, então tem aqueles macetes de, putz, assim, eu posso ver assim, a gente pode ver assim, a diferença do português para o inglês é esse. Então, eu acho que ajuda bastante se você tiver esses pontos de vista. Se você tiver, então, não é só ser nativo ou não nativo para ter qualidade ou não qualidade, mas principalmente o professor tem que ter educação, né? Ele saber inglês, ter a experiência de aprender uma outra língua e a educação como professor, né? Esses detalhes são maiores do que o nativo e o não nativo. Acho que se a gente quebrar essas coisas, essas desculpas que a gente tem, esses mitos que a gente tem, já ajuda um pouco. Depois o próximo aqui. Dicas que funcionaram para mim, ok? E que eu dou sempre para os meus alunos. Primeiro é definir algum objetivo pessoal.
Então, a gente está falando de novo de nível de fluência. Qual que é o inglês que você quer aprender? Você quer aprender seu inglês para viagem? Você quer aprender o inglês nível A1, B2? Você quer fazer a prova do IELTS e tirar o C2? Tem que definir qual que é o seu objetivo. Aí, daí a gente passa para objetivos menores, tá? Assim, até o final do mês eu quero fazer, até o final do semestre que eu estou estudando inglês, eu quero conseguir ver aquele meu filme favorito totalmente em inglês e entender. Aquele filme que você já viu várias vezes em português, que você já até fala algumas falas em português. Por exemplo, metas pequenas, em coisas que vão te dar prazer quando você conseguir chegar lá. E eu mostrei outro dia no meu Instagram que uma das metas que eu tive para minha vida foi ler o Brumas de Avalon em inglês, porque eu já tinha lido em português, gostava. Lógico que foi uma meta já alta, né? Mas eu queria fazer isso e fiquei muito feliz quando eu consegui ler em inglês. E dou de novo a dica, um livro que você já leu, que você gosta, você já sabe, que aí fica um pouquinho mais leve para você ler os primeiros, né? Aí vai colocando mais metas, mas metas aos pouquinhos, assim, para você conseguir chegar no final de quando você colocou a meta e falar, consegui. Aí te motivar para continuar. E dar esse impulso gostoso. Mas ter bem consciência o que você quer e para que fim que você quer. Aumenta o contato da língua. Eu sei que esse daqui todo mundo fala e a gente vai continuar falando. Você ir 2 vezes na aula de inglês por semana. E é isso. Não fazer a lição de casa, não ter mais contato com a língua, não ouvir, mas sendo que é até difícil evitar o inglês ultimamente. Mas eu falo para os meus alunos, começou a aula de inglês, a Netflix agora é em inglês. Pode até colocar legenda em português, mas a Netflix faz favor de fazer em inglês. Dublado não dá porque eu tenho filho pequeno em casa. Não importa. Filho pequeno, se é filho pequeno, coloca, você vai ter que ver Shrek mesmo, coloca o Shrek em inglês, que funciona, eles curtem do mesmo jeito. Tenta mais, assim, começa a ler um pouquinho de notícia em inglês, sei lá, abre o New York Times, a ver lá como tá as coisas do corona. Não precisa ser muito por dia, mas que vire um hábito, assim, e vai aumentando. Pega um livro que talvez seja legal ler em inglês, páginas, é tão fácil páginas na internet de coisas que você se interesse. E sempre parta do seu interesse primeiro, tá? Quando eu cheguei na Suécia, eu cheguei estudando inglês, como eu falei, estudando e trabalhando em inglês, mas eu sempre achei legal, né, aprender a língua. E o primeiro livro que eu li deles foi livro de receita. Tem um livro de receita deles ótimo, chama Nosso Livro de Receita, assim, bem assim, sueco, Nosso Livro de Receita. E eles ensinam de tudo, a ferver o ovo, a fazer sushi, sabe? Detalhe, assim, é livro para dummies, sabe? Livro de cozinhar para dummies. Mostra até assim, fotos. Esse peixe chama isso, essa verdura chama isso. Extremamente necessária para mim, que cheguei lá, né? Que cheguei lá começando a ir no supermercado, esse tipo de coisa, e não tinha noção. Então, foi o que eu primeiro aprendi a ler em sueco, foi o livro de receita, passando extremamente pela minha necessidade e pelo meu gosto. Eu gosto muito de cozinhar. Então, foi a primeira coisa. Daí, a gente começa a ir pelas outras. Então, começa do que você gosta. Você gosta de rock and roll? Vai atrás. Você gosta de, sei lá, Stranger Things? Vai atrás. Gosta de Grey's Anatomy? Putz, disseca o Grey's Anatomy. Gosta de Friends, né, Bruna? Disseca cada palavrinha do Friends. Tem até vários apps e add-ons, né? Extensões do Google, que você pode abrir a Netflix, aparece todas as falas, você clica nas falas, eles explicam o que é cada palavra. Pô, legal, né? Para aprender é ótimo. Você vai aprendendo a sua série favorita, o seu filme favorito, e vamos lá. Desde que não seja aqueles 50 tons de cinza, né? Mas, bom, se você quiser, pode ser também. Na verdade, tudo isso já a gente está falando como estudar de uma forma mais tranquila, né? Cartão de resumo e esquemas visuais.
Todos esses daqui na verdade são mind map e vai ser os últimos dois, mas tudo isso daqui são né, esquemas visuais. Eu coloco muito para os meus alunos bem quadradinho, assim, especialmente quando começa mais gramática, eu coloco bem quadradinho, bem simples, não fico explicando muito gramática, assim, daqui para cá, bem quadradinho, sabe? A pessoa colar aquilo lá na cabeça, é assim. Para não complicar, você tenta fazer o mais simples possível. Quando eu vou escrever palavras, palavras parecidas, igual employee, employment, employer, eu começo a colocar junto e colocar todas elas unemployment e mostrar para eles como são construídas as palavras. Em vez de num texto pegar o employee, no outro pegar employee, você vai mostrando, ó, do mesmo employee, você vai pegar employment, unemployment, employee, e tem o mesmo radical, né? Então, tentar fazer assim bem claro, bem visual. Lógico, tem gente que aprende mais visual, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais sinestésico, né? Mas eu acho que isso ajuda tanto e eu coloco sempre as coisas que eu tive dificuldade de uma forma bem legal para gravar. E eles sempre falam, pô, né? Isso daí foi uma forma fácil de ver. Para tentar mesmo ser visual e ser prático, em vez de ficar você explica muito, mas explica e coloca a base ali, né? O verbo to be tá ali. Esses são os estranhos, o is, esses daqui vão ser o is. Esses são os estranhos e vão ser os estranhos pro resto da vida. Tudo deles vai ser diferentão. Para não ser tão complicado de umas coisas são tão simples e a gente complica tanto. Mind maps. Eu coloco esses termos chiques assim, mind maps, né? Porque o pessoal vai usando por aí falando, porque a gente tem mind maps, mapas mentais. Mapas mentais a gente faz automaticamente, né, gente, na cabeça da gente. São aquelas conexões que a gente faz de vez em quando, sem muita. De vez em quando nossas conexões mentais não são assim diretinhas, né? Tanto que a gente sonha, os neurônios vão se juntando de umas formas misteriosas, né? Tanto que a gente sonha uma coisa, sei lá, a gente sonha com uma laranja e foi porque a gente encontrou a tia Joana, né? Não é? Pois é. Eu fazia desde pequena essas ligações bestas, idiotas, e eu continuo falando para os meus alunos essas mesmas coisas bestas e idiotas que eu fazia, porque me ajudou a lembrar. Por exemplo, essa é bem bobinha, tá? Mas lembra que eu tinha 12 anos quando eu aprendi isso. Que aluno que não confunde she e he? Certo que agora ninguém mais tem gênero, mas a gramática tem. Então eu fazia assim, ó. Qual que é o he, qual que é o she? É He-Man. Então é um menininho. Sendo que eu sei que o He-Man também tem as dúvidas dele. She-ha. Para mim, isso daqui era só de fazer essa bobeirinha assim. Eu continuo fazendo essa bobeirinha para os meus alunos, para eles não confundirem she e he. Ou, no pior das coisas, você pode, aqui na she, você pode colocar um lacinho na cabeça dela, que é um cachinho de cabelo, S. Você pode colocar um cachinho. É ela. Essas coisas simples, assim, que eu me refiro a mind mapping. E eu coloco os meus, mas faço os seus. Né? Faço os seus, mas por mais bobo, quanto mais bobo, melhor ainda. A gente parece que gruda mais. E eu tô cheia desses nas minhas aulas, para facilitar. E a maioria foram coisas que eu usei para mim. E outras que eu inventei para ajudar os alunos. Tá? Aí, mais. SRS. Eu fuço muito, né? Eu e a Bruna, a gente fala que a gente fuça muito. E eu comecei aqui nessa quarentena a ver todos esses cursos que o pessoal fala, 6 meses, a gente aprende com método novo, método mágico de memorização. Putz, grilo, que diacho que é esse método mágico que ele fala? Eu fui atrás de ver os métodos mágicos, né? Aí eles fazem aquela propaganda, aquele negócio, e ficam 2 horas falando sobre o método, e só quer saber da próxima aula e o cara lá falando sobre o método.
Eles estavam falando sobre esse SRS. O SRS, Sistema de Repetição Espaçada, é mais ou menos assim, é mais ou menos flashcards, tá? E tem um monte, tá? No Mind Maps tem um monte de aplicativos que pode usar por aí, ou só no caderno. Eu acho no caderno, a gente fazendo no caderno, eu acho que me memoriza, eu sempre uso as coisas do caderno. Então, e o último sistema de repetição espaçada, imagina flashcards, tá? Aí cada um desses são os flashcards. E tem também os apps, tá bom? Que fazem isso. Tem os apps, tem o Anki, tem um monte de... E eles colocam assim, ó. Tá? Você tem todos os flashcards, 1, 2, 3, 4, 5, e... Não dá pra ver aqui embaixo, né? Aí você vai ver lá, aí você fala, esse é o número 1, tá? Então, repetida certo, repetida certa, repetida certa. Tá, você acertou. Então, ele vai demorar mais para colocar esse, porque você já tá bom nisso, né? Aqui você fez errado, ele vai colocar para primeiro de novo para você repetir mais vezes para chegar na memória. Então, é isso que é o sistema mágico da maioria desses caras que ficam falando isso. E é legal, né, usar esses termos, acho que vem demais usar esses termos. Mas sabe como que eu fazia? Pois é. Eu fazia isso, eu falei, puxa, mas isso é o que eu fazia quando eu estudava inglês. E era tão mais simples, eu sempre falo para os meus alunos. Eu pegava as últimas páginas do caderno e colocava assim, sei lá, novas palavras, vocabulário, qualquer tema lá que você quiser. Agora você pode falar SRS também, tá? Para ser chique. Aí você escreve as palavras novas que você aprendeu, os termos novos que você aprendeu. Pode traduzir, ou pode só explicar em inglês. E de tempo em tempo, no final da aula, naquela hora que você tá de saco cheio da aula lá, você vai olhando com a mão mesmo assim, ó. Ok, número 1, número 1. Não, eu tô acertando. Vai. Aí você vai começar automaticamente aqueles que você já sabe passar. E o que você, vai voltar para treinar aqueles que você não sabe. E vai a página inteira. E o legal de fazer isso, além de você ter tudo marcado, as coisas novas, no final do semestre, você vai ver, olha quantas expressões novas que eu aprendi. Olha que bacana. E eu aprendi, porque eu tô lembrando todas elas. Não foi coisas que eu coloquei no caderno e nem lembro o que é. Então, é a mesma coisa, tá? Sistema de repetição espaçada. Eu expliquei o complicado, com todos os nomes novos. Eu te falei como a gente fazia lá no meu passado. Ou simplifiquei para você fazer com qualquer um no caderno, sem precisar de app. Se você quiser app, sem problema algum, tá? Eu acho que do meu é isso. Aí a Bruna vai falar um pouco, né, Bru? E depois eu dou uma completada aqui. Paty, eu consigo compartilhar a tela? Normalmente sim, vamos ver se... Tá... Eu pego aqui, peraí. Tá desabilitado. Invite. Ué. Peraí que a gente arruma. Para mim é... Pronto, agora você pode. Tá. Então, pessoal, eu vou começar compartilhando a minha tela e a gente vai conversando, tá? Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Gente, assim, eu vou compartilhar com vocês a minha história. Eu não ouso dar uma de psicóloga ou de coach aqui, porque eu não sou. Mas eu ouso compartilhar a minha história, porque a minha história pode ser que te ajude. A minha história pode ser que te ajude a destravar, porque eu era uma pessoa travada. Era uma pessoa travada, assim, em um grau severo, né, de travamento. E eu consegui, gente. Então, se eu consigo, acho que qualquer um consegue. E por isso que eu gosto de compartilhar minha história com professores e com alunos. Porque como professora, eu me sinto mais próxima daquele aluno que trava para falar. E eu sou procurada por isso, é uma referência aqui na minha cidade, né? Pessoas que tentaram de todas as formas aprender o inglês e que se sentem travadas, principalmente na hora de falar, né? E me procuram com essa fala. Já tive mais de 30 alunos com essa fala. Olha, Bruna, já tentei de tudo quanto foi jeito de aprender inglês e alguém me indicou tu.
né? E assim, vem muita gente com esse discurso. Então, foi porque o que acontece? A minha experiência como uma pessoa que se destravou acaba fazendo com que a minha forma de ensinar fique mais tangível, digamos assim, né? Então, quem sou eu? Eu sou a Teacher Bruna de Alarcon, especialista em novas tecnologias da educação. Isabel, muito obrigada pelo carinho, viu? Ela escreveu no chat. Em ensino de língua inglesa, sou diretora pedagógica da Unipeople Education, sou professora há 20 anos, embora eu seja, assim, essa carinha de 15. Eu sou co-criadora da metodologia Unipeople, criadora de 9 e-books para professores, criadora de diversos workshops online e mentora da comunidade Bilingual Teachers, né? Então, antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês. Será que vocês não estão sendo muito duros com vocês mesmos? Ou vocês podem, se você é professor, tu pode perguntar isso para o teu aluno. Será que tu não está sendo tão duro contigo mesmo? Porque olha o Obama, tá? Vamos lá ver o Obama. Quero que vocês prestem atenção nos 46 segundos desse vídeo. Sua equipe tem trabalho para entregar. O mundo em mundo.com é fácil, legal e simples. Do you look at what's going on now in the campaigning and do you miss it in any way? And do you look at them and go, oh, you're making big mistakes? I don't miss it. It's always good to get out of Washington, which can sometimes be a little depressing. What will, to get out of Washington or to, what part is depressing? Well, Washington. Yeah. That's, I would think so. I mean, really. Yeah, no, it is. But You're kind of not kidding. You're kind of not kidding. I'm kind of not kidding. Yeah, I mean, what was the biggest surprise for you? When you became president, what surprised you the most? Well, Gente, ele fez well e parou. Ele é o Obama, ele é o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele faz uma pausa, ele faz well e faz uma pausa para pensar. Por que que nós, seres humanos, não podemos fazer uma pausa para pensar também, né? Às vezes a gente quer falar muito rápido, às vezes a gente quer cuspir inglês, mas o Obama faz pausa para pensar. Quem somos nós? Por que que não podemos fazer pausa para pensar? Por que que a gente tem que demonstrar que a nossa fluência é uau, porque eu sou professor ou porque eu sou estudante? Então pensem no Obama quando vocês forem falar, porque se até o Obama pode fazer pausa na hora para pensar, todos nós podemos. Tá liberada a pausa, viu? Seguimos. Aí eu também pesquisei outras coisas, assim, por que as pessoas travam, né? O Obama, eu tenho a maior admiração por ele, né? Então, ele é o meu, digamos assim, a pessoa que admiro, que gosto de ver a forma que ele fala, que ele se expressa, que ele conduz e as pausas que ele faz. Então, o Obama para e pensa. Mas aí eu me deparei com outras coisas, né? Por exemplo, Joel Santana falando inglês, né? Aí... my equipe play very nicely. First time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have to control the match. Control the match, my equipe play in the left, in the right, in the... Com 2 milhões de visualizações e um bando de gente rindo. Quem tem dificuldade de falar inglês, quando vê esse tipo de coisa, trava mais ainda. A mesma coisa com a Miss Brasil, né? A antiga, não a atual. Brazilian is country with vast natural beauty and the people Brazilian welcome everybody. 55 mil visualizações desse vídeo, porque tem visualizações em outro, e muita gente rindo. Tá? A mesma coisa o Anderson, falando inglês. O pessoal sabe tudo. É. Does that prove that you have improved since you came to Manchester United? Detalhe, ele entende tudo que o entrevistador tá falando, mas ele virou piada porque o inglês dele não é fluente. E aí, ó, 1 milhão de visualizações, quase 2 milhões de visualizações, e as pessoas rindo.
Então, se eu tenho dificuldade de falar inglês, eu já travei ali, né? Porque se eu vou pareço o Anderson, eu pareço o Joel Santana, ou eu pareço a Miss Brasil, né? Aí fica difícil, eu não quero virar uma piada nacional para que todos riem de mim. Então, é muito mais fácil eu travar com isso, certo? Só que detalhe, Joel Santana, a Miss, o Anderson, todos falam mais inglês do que muita gente que está rindo ali nos comentários. Então, é isso que a gente esquece. Que quem está estudando, quem está desenvolvendo, sabe muito mais do que gente que está rindo, né? Eu também não consegui achar, mas tinha um vídeo de 2 meninas que elas publicaram assim, trabalho de inglês. E elas falaram com uma pronúncia muito que necessitava de muita melhoria, né? E todo mundo rindo. Gente, eu não consigo achar graça. Né? Muitas vezes eu me senti o Joel Santana falando, muitas vezes eu me sentia a Miss falando, muitas vezes eu me senti o Anderson falando, muitas vezes eu me sentia as 2 meninas falando. Por quê? Porque eu travava. E eu era aquele tipo de pessoa que... E eu vou contar para vocês, eu era aquele tipo de pessoa que travava a ponto de passar mal, de suar frio, de vomitar num dia antes que eu tinha que apresentar alguma coisa. Nesse nível hard rock. Que vocês podem, sim, ter muitos alunos nesse nível, assim, que tá ali desesperado, como uma última tentativa, te procurou, porque se não ajudar ele, ele vai desistir. Olha a responsabilidade, tá? Vamos passar. Então, eu pergunto para os alunos, e eu acredito que os professores têm que perguntar para os seus alunos também, ou se perguntar, enfim, por que você travou? Ninguém trava por nada. Por que eu travei? Eu travei porque... E pode parecer assim, ai, mimimi, balela, mas essa é a minha história. Eu travei porque quando eu estava na 2ª série, eu fiz uma pergunta para a professora numa aula de matemática e todos os colegas riram de mim. E aí, quando eu passo por um momento de... Já superei, viu, gente? Tô bem. Quando a gente passa por um momento de que se sente humilhado, o teu cérebro automaticamente começa a te defender daqueles momentos, tá? Aí depois desse momento que eu contei para vocês, que lá na faculdade eu passei mal para apresentar alguma coisa, eu fui procurar ajuda, porque eu queria ajuda até do espiritual, né? Porque eu não aguentava mais sofrer aquilo. Então eu fui procurar todas as ajudas que vocês podem imaginar, coach, psicólogo, coach não era coach naquela época, era outro nome, faz tempo. Psicólogo, até me benzer, eu fui me benzer. Eu tô falando de verdade aqui para vocês, depois que eu passei mal. E aí, na psicologia, eu descobri que foi esse momento, lá na 2ª série, que eu travei completamente. E aí eu percebi que eu travava em 2 momentos, né? Quando eu estava entre pessoas que eu considerava colega. Porém, quando eu acatava um estrangeiro na rua, a gente cansava de conversar. A gente matava o bicho de rir. Trabalhei como voluntária em todos aqueles fóruns social mundial que aconteceu há alguns anos e conversava com todo mundo. Bastava alguém me dizer que era professor de inglês ou que era estudante de letras em inglês, eu travava. Opa, um indício. Tem um indício aí. Eu travo perante colegas, não é? Por que eu travo perante colegas? Muito pensando depois, eu percebi que eu travava diante de colegas, que os meus colegas riram de mim lá quando eu era criança e eu me senti humilhada, né? Então, existe um porquê das pessoas travarem. E na maioria das vezes, elas não lembram. Elas não lembram. E aí, eu conto a minha história, esse é o meu primeiro momento da aula, eu conto a minha história, e eu digo assim, eu não quero que tu me conte o que aconteceu, mas eu quero que tu pense. O que houve? Por que tu travou? Todos os meus alunos, esses 45 que agora já totalizaram, vêm todos, alguns não quiseram compartilhar comigo e eu nem forcei, mas assim, 90% deles contaram a história, todos eles tinham um motivo porque travaram. Então pode ser que as pessoas não sejam tão diferentes assim das outras na hora de falar. Todos eles tinham um motivo. Bom, tu saber o motivo não te destrava, tá? Saber o motivo não te destrava. Mas aí, o que acontece? Em primeiro lugar, tem que ser honesto consigo mesmo. Se tu não encontrou um motivo, se não teve um motivo para tu travar, é porque tu não tá te esforçando o suficiente para aprender inglês, né?
eu via que eu sabia falar inglês, sim, que eu sabia inglês, porque quando eu estava, e eu vou ser bem sincera aqui com todo mundo, quando eu estava entre amigos, quando eu estava entre estrangeiros, quando eu não estava me sentindo ameaçada, eu falava. Ou quando, que é um teste assim, ó, vocês querem um teste fundamental, toma uma cerveja e tenta falar inglês. Nossa, se tu falar e pelos cotovelos é pura trava mental, né? Essa é comprovação real. Fiz essa comprovação também, eu tinha uma turma inteira, uma vez travada, de adultos, todos descemos para o bar, depois da segunda rodada de cerveja eu fiz a prova oral, todo mundo tirou 10, trava mental, verdade. Tive um aluno também que chegou para mim com a mesma situação que eu, tá? Ele até hoje não me contou em que momento ele se sentiu humilhado, e eu não quero saber. E ele disse assim que cada vez que ele estava entre os colegas de trabalho, ele travava e não conseguia falar inglês. Mas nas nossas aulas ele vomitava inglês, ele falava, ele era ótimo, ele não precisava estar fazendo aula. A gente ficou fazendo aula por 1 ano. Todas as aulas eu dizia, fulano, você é ótimo, seu inglês é ótimo, você não precisa se preocupar com isso. Foi 1 ano falando para ele todas as aulas o quanto ele era bom. No começo deste ano, ele foi fazer uma reunião do trabalho em São Paulo, viajou, pegou o avião. Chegando lá, era só estrangeiros, o palestrante estrangeiro, ele tinha que apresentar o trabalho dele em inglês, tá? Ele apresentou o trabalho dele em inglês, ele fez amizade com o palestrante ficou amigo dele, querendo falar com ele o tempo todo, pegando ele como referência. E ele me contou isso, vocês não imaginam a felicidade com que ele me contou isso, ele contou isso, assim, uma felicidade extrema. E aí eu disse pra ele, pronto, fulano, meu trabalho está feito, tu pode seguir sozinho de agora em diante. Então, assim, existem várias razões porque a gente trava, existe a possibilidade de a gente não estar se esforçando o suficiente, e existe a possibilidade de estarmos travados, por quê? Porque aconteceu alguma coisa com a gente, e que nos marcou, e eu não estou falando em trauma, porque pode não ter sido um trauma. Não, pode não ter, e é isso que eu descobri, né? Pode não ter sido um trauma, pode ter sido um momento em que tu se sentiu desconfortável, e o teu cérebro automaticamente observou isso e ó, não, tu não vai ser mais posto nesse momento porque tu se sente mal, ele estava tentando te ajudar. O cérebro. Qual foi a tua estratégia? Qual foi a minha estratégia? Qual é a sua estratégia? Eu tive 2 estratégias, uma bem... como a Paty falou antes, assim, para ter mais contato com a língua, para ver se era isso. E a outra bem menos, como eu vou dizer para vocês, muito mais emocional, e talvez algumas pessoas não acreditem nisso, mas tudo bem. Eu não estou aqui para fazer vocês acreditarem em mim ou não, só para relatar a minha experiência. Primeira coisa que eu fazia era, falava tudo na minha cabeça primeiro, em inglês, né? Se eu pegava o telefone e dizia, onde tu estás? Eu pensava, where are you? Eu ficava pensando o dia inteiro em inglês. Pensava, essa foi a minha estratégia número 1. E quando eu estava sozinha, eu falava em voz alta. A minha estratégia número 2 foi orientada pela uma das pessoas que me atendeu nesse desespero. E eu vou dizer para vocês que eu não me lembro quem é, tá? Sinto muito. Nesse meu desespero de pedir ajuda, a pessoa disse assim para mim, eu quero que tu sente na tua cama, num lugar confortável, e eu até vou fechar meu compartilhamento daqui para vocês entenderem a ideia, que eu não quero que vocês acreditem em mim, mas eu estou relatando que deu certo para mim. Ela disse, eu quero que tu se sente num local confortável, na tua cama, no teu quarto, no sofá, e que tu volte lá, como Bruna de agora, para aquela menina que que se sentiu humilhada quando estava na 2ª série com 6, 7 anos. E eu quero que tu diga assim para ela, ó, tudo isso imaginando, né? Tá tudo bem, ninguém mais vai rir de ti, quem cuida de ti agora sou eu, tá tudo bem. Gente, eu fiz esse exercício 10 vezes, mais ou menos, tá? De me imaginar criança e eu adulta falando comigo mesma, dizendo que tá tudo bem, que ninguém mais vai rir de mim e que daqui para frente sou eu, da adulta, que ia cuidar dela, criança. Gente, esse exercício mudou a minha vida. Eu passei de uma pessoa travada, preocupada, nervosa, para uma pessoa tranquila, pronta para aceitar as críticas, os erros das pessoas.
Então, assim, isso é um exercício mental que tu só pensa, uma coisa simples que te destrava completamente. Para mim, resolveu, né? Para mim, resolveu. E eu imagino que a pessoa que tenha me prescrito isso, não dizer prescrito, não, a pessoa que tenha me orientado a fazer isso também já deve ter visto outras pessoas se destravarem em outras aulas, em outras áreas. Então, é uma coisa que eu sugiro também que seja feita. Não, eu acho assim, não vai dar certo. Ok, o não tu já tem, né? O não tu já tem. Mas não vai te custar R$1 tentar. Nem R$1. Só vai te custar um pouquinho de tempo durante alguns dias. E aí depois tu pode comprovar se deu certo ou não. Na dúvida a gente tenta. Foi o que eu pensei. Essa foi a minha estratégia. Enquanto eu passava o tempo todo pensando em inglês as coisas, depois, quando eu chegava em casa, eu fazia essa mentalização. Mais tarde eu vi essa mentalização num filme também, né? E aí eu pesquisei que tem fundamentos psicológicos ali. Então, assim, a menina chorava, e não era nem para aprender inglês, era outra coisa. A menina chorava dizendo que não gostava de si mesma, era um problema de autoestima. E o psicólogo disse assim, te imagina com 8 anos falando tudo isso que tu fala para ti mesmo, para a criança. Ela dizia, eu não consigo, então por que você fala agora? Porque ela se xingava, dizia que era feia, que era gorda, que se odiava, que achava a cara ridícula. Disse, fala isso para a menina de 8 anos. E ela se imaginou com 8 anos. E aí ela disse assim, não, eu não consigo, então por que você fala isso para você mesmo hoje em dia? E a minha pergunta é, existem pessoas que ficam ouvindo, que isso a gente chama o self 1 e o self 2, né? Será que tem pessoas que ficam ouvindo o self 1, que é aquele que fica te criticando, te dizendo, olha, tu não vai conseguir, tu é muito ruim mesmo, tua pronúncia é errada. Gente, vocês têm que calar essa voz dentro de vocês, assim, de calar a boca mesmo, né? Calar essa voz dentro de vocês e deixar aquela voz que te apoia falar mais alto, que diz que tu é capaz, que tu vai conseguir, que tu vai atrás. E, para finalizar, porque a minha parte é bem curtinha, para finalizar, eu digo para vocês assim, ó, que existem muitas pessoas travadas no inglês, não é para menos, né? Não pensem que é qualquer coisa, que é mimimi, que existem muitas pessoas que não contam porque não tem acolhimento. Então, como professor, eu digo para vocês, acolham os seus alunos sem julgar, acolham seus alunos sem apontar. Como para os alunos, eu digo, acolham a si mesmos. Não se travem mais ainda fazendo exigência descabida, porque eu sei como é. Eu também fui assim, né? Eu dizia para mim mesmo, como que tu não sabe, como que tu não consegue falar, por que tu não, né? E aí existe aí um catatal de coisas, um monte de coisas na internet destinada a acabar com a nossa autoestima. Então, em primeiro lugar, cuida também da tua autoestima, tenha certeza de que tu é merecedor de falar inglês fluentemente, tenha certeza que tu é capaz, todos nós somos capazes. E por aqui eu digo para vocês que eu encerro a minha parte, agradeço por terem me ouvido, e agora eu devolvo a palavra para a Paty. Então, Naya, disso do pessoal na internet, aí aparecem esses teachers que... Não, tem um monte de teachers e teachers bonitinhos estrangeiros que vêm ensinando coisas de inglês, que eu curto eles, mas eles estão falando aquele inglês macarrônico que eles falam e a gente acha bonitinho, né? Porque a gente é tão bonzinho com eles, não, que bonitinho que eles falam, olha como ela fala, aquela gordinha, eu morro de ir com ela, né? Aquela minha professora gringa, fala um monte de besteira, fala um português sofrível, aquilo não pode, será que a gente pode considerar aquilo fluente? Pode, né? Ela está se comunicando com a gente está curtindo, rindo, curtindo o grupo dela, porque a gente pode ser bonzinho e aceitar, e por que você acha que eles não são? Para mim, sempre me falaram mesmo, por mais errado, putz, viajava bastante, ia na França, falava francês, tentava, né? Putz, que acharam tão bonitinho eu falando, eu te amo em alemão, ich liebe dich. Era a única coisa que eu sabia falar. E eles falavam que eu falava suavezinho, porque o deles é, né, mais grosso assim. Eu falava ich liebe dich. Eles achavam bonitinho. Porque vocês não... Pô, é legal. Meus filhos falavam... Minha filha falava ter felizão. Meu filho falava acopalíptico em vez de apocalíptico. Porque é uma
Era uma palavra normal do dia a dia do meu filho de 7 anos, apocalíptico. E a gente vai fazendo isso, vai errando e vai aprendendo, Como a gente acha bonitinho o estrangeiro falar, a gente acha bonitinho nossos filhos falar, vamos continuar. Pessoal, já que vocês estão aqui de graça, e é um momento um pouquinho de franchising, assim, tá? Vocês me conhecem, eu tô lá no Instagram, então eu faço bem detalhado para ninguém ter dúvida. Se vocês gostaram dessa palestra, que a gente quer para outra pessoa, e tem mais outros cursos que eu vou falar um pouquinho, então a gente faz bem detalhado lá no Instagram, né? Na página principal do Instagram tem a fotinha, essa fotinha minha aqui, e embaixo vai ter um monte de linhazinha, no link da bio, que é a única coisa que a gente pode clicar lá, porque eu também fiquei durante um tempo perguntando que diacho que é esse link da bio, que agora todo mundo tá falando bio, né? Agora é bio. Pode até ser, eu vou continuar no link da bio. Clica lá, que é o único azulzinho, a única que dá para clicar. Lá vai ter um formulário de lista de espera única para todos os cursos que a gente está fazendo. Coloca lá um interesse, aí eu vou formando os grupos e abrindo os cursos conforme o interesse de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os cursos que eu tenho. Eu tenho cursos tanto para inglês, né? De todos os níveis, tanto individual como em grupo. Eu acho que é motivador que o pessoal faz em grupo, mas as pessoas que são um pouquinho mais tímidas, lógico, faz individual para começar. E a primeira aula é niveladora, tá? Não precisa fazer o resto. Se você quer saber o seu nível de inglês, se inscreve lá, a gente faz uma aula, eu te dou um feedback disso. Tem essa Destravando Inglês. Tem Happy Hour para Advanced Learners e tem também para Teachers. A ideia desse daqui é um momento, tá? Uma sexta-feira ou uma quinta, sei lá, um momento especialmente para nós teachers dar uma descansada, brincar e poder usar o inglês, poder aprender alguns termos novos. Eu sempre tenho um assunto novo, coloco um termo novo, uma brincadeira nova, um jogo novo, e a gente aprende também o jogo, tá? Então é isso. Então você fala sobre o Happy Hour. É isso, é da gente juntar um grupo, não precisa ser o mesmo grupo, pode ser grupos diferentes, e uma vez por semana a gente faz essa conversa, a gente coloca um tema. Eu prefiro temas mais light, mas de repente um grupo que se encontrar pode querer um tema mais, talvez, politicamente, não incorreto, mas discutível, né? Que pega fogo. E se funcionar, a gente também pode fazer. Então, surgiram alguns temas, mas é mais brincadeiras para conseguir desenvolver a fala, tá? Tanto para teachers como para advanced learners. Eu acho que para teachers tem que ser um pouquinho separado, para a gente poder falar também de tudo que a gente está falando, né? E ter uma válvula de escape um pouco, né? Porque com outros alunos a gente pode falar errado, porque a gente erra mesmo, e tranquilo. Só de treinar, de ter isso para fora. Aí um grupo de ferramentas para teacher online, então tem desde o básico, aquelas coisas que a gente tem vergonha de perguntar, porque eu sei que tem muita gente aí que chega um tempo, depois de 4, 5 meses de quarentena, a gente está com vergonha de perguntar umas coisas que parece que a gente devia saber, né? Eu pergunto para a teacher Bruna, mas de vez em quando a teacher Bruna também fala, não sei, vamos dar uma olhada. E a gente vai fuçar. Para adolescente, eu adoro dar aula para adolescente, agora com o Enem, estou lançando uns grupos de Enem, tá? E eu tenho uma vontade grande de fazer isso daqui, ó. Inglês até para o vovô. De pegar todo esse pessoal que está trancado dentro de casa, que já também passou dos 50, talvez, e sempre quis aprender inglês, nunca teve coragem. Eu adoro, eu sou louco para dar aula para EJA, pessoal que não tem, né? E aprender, aí tem que ensinar até como entrar no Zoom, né? Porque tem muita gente que nem sabe ainda. Eu vejo pela minha mãe, que eu tenho que ir lá ajudar ela. E ela também vai estar fazendo. Então, é isso. Deixa eu ver. Aqui estou eu. Muito obrigada por hoje. Tem dúvidas, comentários, sugestões? Podem abrir os microfones e perguntar e falar.
o que vocês acharem. Alguém? O que você quer mais falar sobre o happy hour, Juliana? Tem mais pergunta? Você falou aqui na lista que quer saber mais sobre o happy hour. Eu queria saber, assim, valores, mas depois eu futuco lá no sua... Paga? Como é isso? Então, depois eu olho lá na bio. Eu não entrei na sua bio, não. Eu vi que tinha, mas eu não cliquei nos... Mas eu vou abrir, é R$20, alguma coisa assim, com o grupo, já tá bom, né? Sim. Não, porque, assim, eu moro numa cidade do interior, ensino inglês em Aracaju. Eu sou de Sergipe. Ouviram falar do menor estado do Brasil? Já fui da comunidade da Bruna. Então, eu sou da comunidade também da Bruna. E eu acho que eu sinto a necessidade de bater um papo com pessoas falantes. Porque eu me sinto só. Eu converso com os meus alunos só. Eu não sei vocês, eu me sinto muito só. Não, é normal, viu? É normal o pessoal falar isso. E eu fico assim, eu não quero fazer um outro curso de inglês. Eu quero apenas conversação, ouvir. Como você diz, às vezes a gente tá travado, a pessoa... É isso aí, entendeu? Assim, bater um papo. Como eu vi que é uma coisa mais adulta, você falou lá na comunidade, que é pegue sua cerveja, né? E vamos bater um papo. Isso. Eu achei muito inteligente a sacada, jogada. Foi por isso. Eu achei legal. Fala um pouco mais É por isso que eu perguntei lá, falar um pouco mais do happy hour. Então, mas é essa pegada mesmo que eu pensei. A gente termina a aula na sexta-feira, ou sei lá, a gente combina um dia melhor. Tanto que lá na minha lista eu estou perguntando qual o dia melhor que vocês acham, que tem gente que o dia mais livre é segunda-feira, né? E que o happy hour é sexta, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, vamos fazer assim. No happy hour, pessoal que está aqui, eu marco um happy hour agora na sexta-feira, gratuito também, igual esse daqui. Muito bem. Tá? Aí a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre tudo, eu abro, vou fazer o comercial lá no Instagram, quem se inscrever, entra de grátis e a gente... Que hora será que é melhor? Umas 6, 7? Vocês acham? O que você acha, Ju? Umas 7 horas, né? Já todo mundo já fez o café da noite. Café da noite? Mas não vai ser nem um café, nem uma cerveja? Aí tá sempre quente. Mas eu falo café da noite porque eu tenho 2 babies, então eu tenho que alimentá-los primeiro, botar na televisão. Botar na televisão, sentar lá, né? Sim. Tá, então eu lanço, gente, para sexta-feira, Friday. É a próxima Friday, que Friday que é? Vamos ver. 6, 7, 18, é isso? 18. É isso? Essa semana não, 11. 11, desculpa. Friday 11. Posso fazer um comentário? Hour na faixa. Posso fazer um comentário? Pode, claro. A questão, assim, no meu caso, que atrapalha um pouco é a minha ansiedade. Não sei se isso acontece com vocês, ou com quem está aqui participando da aula, a questão da ansiedade. Então... mais ou menos a situação como a da Bruna, né? Dependendo do contexto de onde eu estiver, com quem eu estou, aí vai, tranquilo, sabe? A ansiedade não bate tanto, mas dependendo do lugar, do contexto, né? A ansiedade bate e fica assim, difícil. Coração dispara, a mão começa a suar e trago mesmo, sabe? Qual a ideia assim que vocês dariam? Olha, eu tenho... Uma respiração seria assim? Não, eu tenho crise de pânico. Eu tenho crise de ansiedade. Só para fazer esse daqui, perguntava para a Bruna. Tô desde sexta-feira assim... Respirando, preparando antes. Sentei aqui umas 8 horas da manhã para sentir que tô sob controle. Respiração, lógico. Respira para a gente se acalmando. E teve um tempo que eu descobri que Rivotril não é todo dia, mas aquela hora que você está desesperada é um santo remédio. Não, sim, é verdade. Você ri, Bruna, mas ri, abre o microfone e ri. Gente,
Olha, se eu tivesse descoberto, eu tive tanta crise de pânico, ainda mais quando eu estava saindo da Suécia, porque eu saí da Suécia numa condição bem divertida, assim, bem... Um dia eu tenho que sentar para contar só como eu saí da Suécia para vocês. Aquela ansiedade, quando eu estava naquele primeiro ataque de pânico, ansiosa, assim, que me mandaram para o psiquiatra, porque o psiquiatra falou, toma esse remédio para parar em meia hora, eu não acreditei, né? Eu não acreditei. E agora eu tenho, lógico que eu tenho seguido por médico e tudo, mas quando me dá aquela ansiedade de alguma coisa nova, eu tomo umas gotinhas de Rivotril aprovada pelo médico, mas se faz a gente continuar, se faz a gente aliviar esse pedaço, lógico, yoga, respiração, acupuntura, o que for. Mas desespero, 2 gotinhas ajuda. E olha, acho que não tem quem não tem. Ainda mais a gente, mulher, não desclassificando os homens, que eu sei que tem também. Mas é muita coisa em cima, é muita coisa para fazer. É filha, é cachorro, é casa, é tudo. E quanto mais velha a gente fica, mais a gente fica naquele desespero. Eu tô ficando velha, e agora? E agora? Quem que vai segurar? E agora? Quem que vai me segurar quando eu cair? Né? Então, acho que a gente tem muito disso mesmo, né? E se você é professor, se a gente é professor, a gente tem um pouquinho desse lado mais, sei lá, empatia. Mais empatia. A gente vê as coisas, parece que a gente sofre um pouquinho mais do que os outros, né? A gente sofre cada vez que a gente se separa de uma sala de aula. Né? Então, acho que é normal. E sim, respire. Vai, continua. Não tá sozinha, não. Eu tô achando engraçado porque Rivotril não adianta pra mim, né? Nem um diazepam, nem um Zepam funciona pra mim, me dá efeito rebote. Ou seja, se eu tomo um Rivotril, eu passo a madrugada inteira trabalhando sem cansar, detalhe. Então, o que acontece? Eu não tive essa opção, eu tive que fazer por outras vias, né? Porque nenhuma das famílias... E acreditem se quiser, esses diazepam, esses Zepam, todos são parentes, são amiguinhos e nenhum funciona. Então, não tem remédio para mim no Brasil. O que aconteceu? O que eu aprendi? 2 coisas que mudaram para mim. Quando eu comecei a trabalhar minha autoestima, a ansiedade, eu não curei a ansiedade, não vou curar, tenho certeza, pro resto da minha vida. De repente, quando eu me aposentar ou quando eu estiver milionária, né? Talvez. Mas, assim, o que fez eu acalmar foi trabalhar a autoestima e aceitar, para mim, principalmente aceitar que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu não sou o Superman. Vocês viram que eu tenho o Superman ali, né? Eu não sou o Superman, eu não sou a Mulher Maravilha. E eu tenho que lidar com as frustrações, eu tenho que lidar com as críticas da melhor forma possível. Isso me fez trabalhar, e assim, isso que a Brenda falou também, de se organizar, de ter um planejamento, ajuda, né? De saber o que tu vai fazer no dia, uma lista de atividades que tu vai fazer no dia, ajuda. De manter as coisas organizadas, ajuda. Mas principalmente de aceitar que tu não é um super-herói, que tu não é a Mulher Maravilha, que tu não vai dar conta de tudo, que tu não vai saber tudo, e ok, tá tudo bem, porque tu é ser humano. É verdade. Você pode parar, pode ficar lá de perna pro alto assistindo Instagram de vez em quando, Instagram no Netflix de vez em quando, que pode também, mãe também pode deixar a casa um pouquinho desarrumada de vez em quando, não tem problema. É igual a Brenda falou, acho que a respiração, assim, é muito importante, né? Para mim ajuda bastante eu estar preparada antes, eu ter o tempo. É que nem sempre a gente tem o tempo antes, né? Mas estar preparada antes, assim, eu, né? Igual sentar 2 horas antes para... E enfrentar aquilo que te deixa ansiosa, assim, isso aí pra mim é tratamento de choque, tá, gente? Pra mim, tratamento de choque dá certo, pra alguns não. Mas assim, por exemplo, eu também entrei em pânico, e eu sei que não tem nada a ver com vocês aqui, mas eu quero compartilhar, eu entrava em pânico cada vez que eu pegava a direção do carro, quando eu comecei a aprender a dirigir. Eu demorei 8 anos pra aprender a dirigir. 8! Eu não desisti. Eu me colocava cada vez mais, eu vou pegar o carro, e foi assim, eu suava frio. Então, assim, quando eu fui enfrentando, e quando eu não tive mais opção, eu aprendi. O tratamento de choque deu certo para mim, entendeu? Então, te colocar diversas vezes naquele momento em que te dá choque, é também um tipo de cura. Para mim, resolve. É assim, né, que a gente sobrevive. E eu aprendi, nunca bati o carro, viu? Eu aprendi. Gente, obrigada, viu? Por nada. Valeu, muito obrigada. Algo mais?
Perguntas, comentários. Como que falo? Perguntas, comentários, sugestões. Então, por mim, obrigado, gente. Vai lá no Instagram, se não curtiu ainda, curte. Passa para os amigos se vocês gostaram. Recomende se gostaram. Se não gostaram, não conta para ninguém. Tá bom? Muito obrigada por hoje. Vou parar aqui. Obrigada. Eu tenho um brigadinho aqui. Vou parar de gravar, então. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Antes 9:10. Stop.